Sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre a origem pagã da Páscoa, né? E falar um pouco sobre a origem bíblica da Páscoa e o significado da Páscoa e o lado negro da Páscoa, pois a maioria das pessoas não sabem até mesmo a origem de muitas comemorações que muitas das vezes trazem nomes bíblicos para esconder uma realidade que não vem de Deus, como o Natal e a Páscoa, por exemplo, onde pegam uma realidade bíblica e acabam distorcendo para um lado pagão. Se perguntarem para a maioria das pessoas, para muitas pessoas, pedindo para definir o que é Páscoa, sua origem e seu significado, a maioria não vão saber responder. Esta Páscoa que vemos com chocolate e coelho tem origem no paganismo. Não tem nenhuma relação com a Páscoa bíblica. Eu vou ler um trecho de um artigo tirado da internet, mas lá está cheio, tem vários sites que falam a verdade sobre a origem da Páscoa. Não da Páscoa bíblica, mas o lado pagão da coisa. Então você precisa saber a verdade por trás dos ovos de chocolate. Abre aspas. A festa tradicional associa a imagem do coelho, um símbolo de fertilidade, e ovos pintados com cores brilhantes, representando a luz solar, dados como presentes. De fato, para entender o significado da Páscoa cristã atual, é necessário voltar para a Idade Média e lembrar os antigos povos pagãos europeus que, nesta época do ano, homenageavam Ostera ou Esther em inglês. E Aster quer dizer Páscoa. Ostera ou Ostara é a deusa da primavera, que segura um ovo em sua mão e observa um coelho, símbolo de fertilidade. Veja como é paganismo, idolatria. Pulando alegremente em redor de seus pés. Fecha aspas. Na internet você acha a história completa, mais detalhada. Aqui eu peguei apenas um trecho que dá para compreender a história. A palavra Páscoa surgiu a partir do hebreu Pessá, que significa passagem, passar por cima, pular, que segundo a história bíblica marca a libertação do povo judeu escravizado no Egito para a terra prometida. Essa é a história verdadeira. A Páscoa foi algo do Velho Testamento. No Novo Testamento foi substituído pela ceia do Senhor. No Velho Testamento era um memorial que lembrava a libertação do Egito. A Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro Pascal, simbolizava Cristo morto na cruz. Quando Cristo morreu, este memorial foi substituído pela ceia, que lembra o corpo e o sangue de Cristo, derramado na cruz. Então, não era mais necessário celebrar a Páscoa, pois a simbologia que representava Cristo na cruz se cumpriu na crucificação. A Páscoa foi instituída por Deus para que os israelitas ou os hebreus lembrassem o dia que Deus poupou da morte os primogênitos hebreus no Egito. Todos os elementos da Páscoa tinham um significado. O pão asmo, sem fermento, simbolizava Cristo, o pão da vida. O fermento simbolizava o pecado. O pão simbolizava Cristo sem pecado. O cordeiro pascual simbolizava Cristo. Os primogênitos foram salvos da morte
pelo sangue do Cordeiro passado na porta. O Cordeiro simbolizava Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelo seu sangue derramado na cruz. As ervas amargas simbolizavam os dias amargos que os hebreus passaram no Egito. Então tudo se cumpriu em Cristo. Foi substituído pela ceia que traz em memória o sacrifício de Cristo na cruz para salvar a humanidade. Jesus deixou a ceia para a igreja. O sangue aspergido nas portas dos hebreus no Egito apontava para o sangue de Cristo derramado na cruz. Aquilo tudo se cumpriu e não se faz mais necessário hoje, pois se cumpriu na morte de Cristo. Se fosse necessário, não teria sido substituído pela ceia. Então devemos olhar para o significado da data, a ressurreição de Cristo, pois de qualquer forma ninguém vai venerar nenhuma divindade, que a Páscoa apontou para a morte de Cristo. Jesus morreu e a Páscoa foi substituída pela ceia na noite em que Cristo foi traído, quando celebrou a última Páscoa, dando então início à ceia do Senhor, que é vivida até hoje. Jesus deixou duas ordenanças à igreja. Uma é o batismo nas águas e a outra é a ceia do Senhor. É uma questão de saber discernir as coisas, né? Mas de qualquer forma, hoje o cristão, na Páscoa, ele olha para o significado da Páscoa bíblica e não para o significado da Páscoa pagã. Ninguém vai adorar divindades na Páscoa, né? Ninguém vai considerar isso, ninguém vai fazer nenhum tipo de ritual de adoração a divindades. Vai olhar, vai relembrar apenas, né, o sacrifício de Cristo na cruz, que morreu também no dia da Páscoa. Da mesma forma o Natal. O Natal também tem origem no paganismo. Mas o Natal, então, para o cristão é um dia de trazer em memória o nascimento de Cristo, embora a data não seja aquela, um ato simbólico, um dia, digamos, um memorial. Da mesma forma que ninguém vai deixar de comer chocolate na Páscoa porque era uma festa pagã. Então é isso aí então. Obrigado a todos. Se inscreva no canal, clique em gostei se gostou do vídeo e até o próximo.